É importante a gente pensar que desde o início da colonização, as populações sexualmente diversas foram vítimas de diversos processos de violência e destruição de suas identidades. Partindo da chegada do homem branco às terras brasileiras, é possível observar a imposição cultural da binaridade de gênero, ou seja, da imposição da ideia de que homem e mulher sejam vistos como os únicos padrões possíveis sobre os povos originários, que não tinham uma visão similar e equivalente aos pensamentos europeus de padronização sexual advindos dos dogmas religiosos cristãos vigentes na época. Com isso, é observável e bastante patente que a violência cometida hoje com cidadãos LGBTI+, não seja algo decorrente apenas de fatores políticos recentes. Foi aos pés do Forte de São Luís do Maranhão, onde funciona hoje o Palácio dos Leões, em 1614, missionário francês Yves Drivreau, da Ordem dos Capuchinhos, ordenou a prisão, tortura e execução do índio Tibira, da tribo dos Tupinambás, sob o pretexto de purificar a terra do abominável pecado da sodomia. Tibira ainda tentou fugir, escondendo-se na mata por alguns dias, mas foi logo capturado, amarrado pela cintura à boca de um canhão, onde deitaram-lhe ferros aos pés. Teve seu corpo destroçado. Uma parte dele caiu aos pés do forte. A outra desapareceu no mar. Ainda hoje, 400 anos depois, o relato da morte de Tibira causa espanto. Não se tem notícia no Brasil de, por exemplo, criminosos que tivessem sido executados na boca de um canhão. As razões de tão cruel execução são duas. Medo do castigo divino, não é à toa que o termo sodomia originou-se a partir do episódio bíblico, e receio de contágio. Ao castigar um adepto da sodomia com a pena capital, os religiosos aplicavam a pedagogia do medo não só para erradicar essa abominação da terra selvagem, como para inibir sua prática nefanda entre os colonos. Olha que absurdo, gente! Algumas mulheres também da tribo Tupinambá também assumiam papéis diferentes do habitual. Às vezes saíam para caçar, participavam de guerras, tinham esposas. Se os gays eram conhecidos como Tibira, as lésbicas eram chamadas de Sacoaimbeguiras. Algumas vezes até desempenhavam papéis de gênero masculinos dentro da aldeia. Depois dessa introdução, assim, um pouco pesada inclusive, vamos a uma história que é maravilhosa, é uma POC maravilhosa, e agora vão conhecer essa história, como que ela chegou na UNB e como que foi esse processo seu de descoberta e de identidade voltada para as questões LGBTs, e como que ele trouxe esse debate também sendo indígena. Doutora Drag! Pessoal, então, hoje, como eu falei para vocês antes da vinheta, a gente vai discutir sobre indígenas e LGBTs. Lembrando, Doutora Drag é um spin-off HQ da Vida, então assine Doutora Drag e o HQ da Vida, você pode ouvir lá no Spotify, siga no Twitter e no Instagram HQ da Vida e Dimitra Vulcana, né, que sou eu. Lembre, né, quem quiser apoiar também este projeto, você pode ir no padrim.com.br/HQ da Vida. Nós temos aí nossos padrinhos e madrinhas que são que nos ajudam, né, a gente fazer essas viagens, comprar gravador e ter a estrutura que a gente tem do podcast e do canal no YouTube. Então, né, Danilo, te encontrei via reportagem do G1, falando sobre indígenas e LGBTs. É uma temática super interessante. E aí você veio para a UNB, saiu do Espírito Santo, chegou aqui, e assim, né, como que foi esse despertar primeiro da sexualidade, para depois você pensar e repensar o seu local enquanto indígena e quanto também LGBT? Como que funcionou isso? Então, todos esses questionamentos sobre sexualidade e tudo mais, começou desde pequeno. Primeiro eu não sabia o que era isso, o conceito de tudo isso, de gênero e sexualidade, mas eu comecei a ter esse contato sobre, por exemplo, preconceitos diários e tudo mais, logo quando eu era menor, pelo fato de que, como a gente chama criança viada, mas aí... Eu fui uma. Então, aí tudo mais, por exemplo, dentro da minha aldeia, tipo, a gente tem muita gente que tem um pensamento assim, muito machista, mas não só lá dentro, como por exemplo, na cidade, quando a gente vai, por exemplo, para estudar, a gente tem esse contato com preconceito mesmo. E pelo fato de também não ter uma representatividade, tanto na escola, tanto em outros campos. A gente tava conversando aqui em off antes, né?
É que todo gay, a gente vai se descobrindo, a gente tem um despertar pra sexualidade da gente, ao passo que héteros não têm esse despertar pra sexualidade. Então acaba que isso gera um conflito, e a gente fazendo os recortes, porque não existe um gay, né? Existem vários gays e vários recortes. E hoje eu trouxe o Danilo aqui pra vocês. Também quero fazer um HQ da vida, e quem quiser depois ouça o HQ da vida, que aí vai ser um podcast, a gente vai gastar mais tempo pra debater, e o formato do YouTube geralmente é um pouquinho mais rápido. Então, só pra gente entender aqui na pauta, né? Como que funciona, assim, o grupo que você tem, aqui, que você participa aqui na UNB, pra debater esses encontros, como que funcionam esses encontros de vocês aqui? Então, nós temos reuniões semanais aqui que falam sobre diversas pautas indígenas, e também nós temos encontros quinzenais, que é com a nossa psicóloga, e nós colocamos em pauta vários temas, por exemplo, como sexualidade mesmo, ou questões de gênero e machismo, feminismo e tudo mais. Essa questão sobre sexualidade começou há pouco tempo aqui, quando nós decidimos fazer na Semana Indígena, a gente decidiu colocar esse tema bastante, assim, difícil, assim, em pauta, em uma das pautas aqui da Semana Indígena. E foi uma coisa, assim, bem assim, nova pra todo mundo, porque, tipo, até então ninguém tinha debatido sobre o tema e tudo mais. E foi uma questão, assim, bem aceita, assim. Que bom, né? A gente não levou tanto, assim, tanta paulada, não. E aí, logo depois disso, aí veio várias outras pessoas também chamar a gente pra discutir sobre esses temas. E a gente também tem uns meninos que iniciaram alguns artigos e a debater mais sobre isso, que é uma coisa bem assim, silenciado, não sei se é a palavra certa. Acho que talvez um silenciamento mais histórico também, né? Sim. Aí isso tudo começou a vir à tona mais agora, sobre sexualidade dentro das aldeias, por exemplo. Então, o Danilo compartilhou comigo alguns textos, né? Eu achei super interessante, são leituras assim maravilhosas. E a gente começa a perceber que existem relatos históricos de indígenas homossexuais, mas também, ao passo que existem esses relatos históricos, eles são feitos pelos portugueses. Então existem aí um relato, na verdade, triste, porque existe também uma ação opressora da igreja católica, sobretudo, né, em dizimar essa cultura, talvez, né, no sentido de que se existiam homossexuais e se eles não eram sofriam opressão dentro da aldeia, eles começaram a sofrer opressão por causa dos portugueses, né? Sim. Essa reportagem, por exemplo, que fala sobre o primeiro indígena que eles meio que queriam exterminar, ele era Tupinambá, né? Que fala sobre o processo de que como eles queriam tirar esse mal de dentro dos povos. É uma coisa assim que toca a gente pelo fato de que, tipo, não é uma doença, não é uma questão de doença, e tipo, essa coisa de sexualidade também não foi um mal, assim, de dentro, até porque a gente não tinha esse negócio de gênero e sexualidade dentro das aldeias, né? Inclusive, lendo o relato, a gente vê que a forma de execução, inclusive, foi muito mais exacerbada do que outras formas de execução, né? Sim. A pessoa foi amarrada junto ao canhão e disparou-se o canhão. Então, assim, você vê até um sadismo em relação a isso, no sentido de, por ser homossexual, é a epítome, né, do que seria para ele, né, o demônio, o diabo. Então deveria também ser tratado da pior maneira possível. Então sim. Essas questões eu acho que são interessantes de serem debatidas aqui, e eu queria saber o seguinte: dentro dos debates que vocês têm criado, da produção que vocês estão tentando fazer, tanto científica ou de extensão, quais são os principais resultados que você acha que vocês vão alcançar, ou que vocês já têm alcançado, tanto aqui, ou então quando, por exemplo, isso está chegando nas aldeias das pessoas que participam desse debate? Como funciona isso, né? Então, logo do começo, não tinha, como eu falei, não tinha esse negócio de que isso é de mulher, isso é de homem, porque a pauta sobre o que é machismo nunca entrou dentro da nossa aldeia, assim, tipo, tinha divisão do trabalho, mas isso nunca foi colocado como isso é machismo ou não. Isso... Quais são os principais resultados que a gente espera que isso ocorra, né, dentro das aldeias em um determinado prazo? Aí você pode puxar dentro do raciocínio que você estava aí, de que não existia machismo, mas também que existia divisão do trabalho. Sim, e a partir daí, como a gente veio colocando todo a pauta de gênero e sexualidade dentro, as pessoas vão tomando mais conhecimento e, tipo, as mulheres, tanto e também LGBT de dentro das aldeias, vão tomando esse conhecimento e também porque pelo fato de acesso à informação mesmo. A gente lá também não tem tanto isso, tanto pelo fato de acesso à informação mesmo, a gente tá levando esses temas pra dentro das aldeias, e aquele negócio, né, muita gente acaba recebendo bem e outras não, pelo fato do pensamento colonizado machista. Por exemplo, logo quando a minha reportagem saiu no G1, tipo...
foi um baque, assim, lá dentro da minha aldeia. Porque até então eu não tinha chegado nem pra minha família falando, me assumindo, né? Ah, tá. Você se assumiu pelo G1. Sim, é o que eu falo com meus amigos, assim, se você não tem coragem de chegar e se assumir pra sua família, manda, faz uma entrevista pro G1 e manda. Então, foi isso. Eu não tinha nem avisado pra eles que eu ia sair no G1 falando sobre sexualidade e tudo mais. E a minha mãe também, até porque ela não tem, tipo, celular nem nada, soube pela boca dos outros. Então, quando essa entrevista chegou lá, tipo, foi assim... Que isso? Porque eu até então lá pra todo mundo eu era, tipo, quietinho e que escutava as coisas e sofria todo calado. É o menino que mudou depois que veio pra UNB, né? Sim, calado. E, tipo, sempre aceitava tudo quieto, sem falar nada. Até quando eu vim pra cá, eu tive acesso a muito mais informação, conheci muito mais coisas sobre gênero e sexualidade. E, tipo, aprendi a me defender verbalmente, assim, não no fato de agressividade, mas questão de argumentos mesmo. Entendi. Então, olha só, pelo que a gente está entendendo aqui, eu vou deixar os links para vocês, 2 textos, mais a reportagem também com o Danilo, é que a gente tem, então, que as construções, né, do machismo, da LGBTfobia como um todo, de eu colocar como um termo guarda-chuva, né, ela foi inserida dentro das tribos no sentido pela colonização mesmo. Sim. E despregar disso, né, desprender-se disso, né, sobretudo pelo que eu percebi, as gerações que têm 40, 50 anos, é mais difícil do que até os mais velhos, porque eu percebi que os mais velhos ainda têm a tradição mais oral e ainda pega muito mais histórias e vê isso com mais naturalidade do que os que estão ali na idade intermediária, né? E é engraçado que eu tenho um fato dentro da minha família, que, tipo, a minha irmã era bissexual. E, tipo, isso nunca pegou e entrou em pauta dentro da nossa aldeia. Tipo, ela foi casada com mulher por alguns anos e ela também nunca sofreu preconceito, assim. E, tipo, foi casada e todo mundo sabia. Aí pega agora e vai colocando, a gente vai introduzindo esses assuntos e tudo mais. Aí que começa todo esse machismo, toda essa homofobia pra cima da gente. Mas por que, né? Que, tipo, ela não passou por esse processo e eu passei dentro. Fica a reflexão, né? Mas eu acho que a gente tem uma resposta que o machismo e misoginia é um pouquinho, né, da mãe de todos os outros preconceitos, né? Sim, sim. Enfim, querido, olha, eu vou deixar os links pra galera ler, entender e também saber que existe, né, um espaço, que pessoas estão estudando sobre isso, que existem correlações, existem autores, inclusive, dentro do link que o Danilo me passou. Eu não vou lembrar o nome do autor, mas eu posso colocar, que tem um livro sobre indígenas e sexualidades também, Sim, é super interessante. Não sei se é um livro feito por indígenas, porque eu acho que isso também é uma temática interessante, né, porque é importante que indígenas estejam falando sobre indígenas, né? Porque já há muitos anos brancos já falaram sobre vocês, né? Sim. A gente tem uma tese também aqui de um doutorando da Universidade de Brasília mesmo, falando sobre sexualidade indígena e tudo mais. E é de um indígena, no caso. Não, ele é branco. Enfim, né? É porque esse debate também é um debate interessante, né? Assim como os quilombolas, tem quilombolas querendo falar sobre os quilombolas, mulheres transexuais querendo falar sobre as mulheres transexuais. É interessante que vocês, indígenas, falem sobre vocês, né? Sim, mas eu não vejo nenhum problema em ele pegar e chegar e querer falar sobre a sexualidade. Não que não deva, mas né? É aquela coisa, né? A gente tem que lembrar quem é o protagonista e quem tem que ter o espaço de fala. É isso, gente. Enfim, fica com essa história maravilhosa e a gente vai desenvolver isso no podcast. Então ouça o HQ da Vida mais à frente. Assim que tiver o podcast, eu atualizo também esse vídeo. É isso, um beijo e tchau, tchau. Beijo. Beijo das Pocs. Ai, querida, obrigadão. Foi ótimo. E a gente ainda vai gravar esse podcast, viu? Tá bom.